Como é bom acordar com aquela vontade de ver o Fluminense jogar, né? Coisa que a gente já não sentia há muitos anos, hoje é assim. Eu fico ansioso pra poder ver o Fluminense entrar em campo, jogar. E hoje é um jogo mais especial ainda, muito especial. Domingo, Maracanã, 18 horas, Fluminense e Vasco. Valendo vaga na final do Campeonato Carioca. Se liga, daqui a uma semana, se o Fluminense fizer o dever de casa hoje, a gente pode estar levantando o primeiro troféu. Quer dizer, o primeiro troféu não, porque já levantamos da Taça Guanabara. Mas não é título, né? O Fluminense vai poder estar conquistando o primeiro título de 2026 contra o Flamengo na final do Campeonato Carioca. Já é semana que vem, já é domingo que vem, daqui a uma semana. Para isso, a gente precisa passar do Vasco hoje. Relembrando, para quem esqueceu, o Fluminense vem, ou para quem tá chegando aqui agora e tal, tava desligado, o Fluminense venceu o primeiro jogo por 1-0 e tem a vantagem do empate hoje. A vantagem é mínima, é pequena, mas ela existe. Tem que botar a vantagem embaixo do braço, André, e jogar? Não, de jeito nenhum. O Fluminense tem que jogar conforme ele vem jogando, como se o jogo tivesse, como se o confronto tivesse 0-0, não tivesse vantagem pra ninguém. O Fluminense tem que tentar vencer o Vasco hoje. E, de preferência, vencer bem, né? Eles estão devendo pra gente uma porradinha bem dada, né? Uma porradinha bem dada. Eles estão devendo isso pra gente. Hoje tem tudo pra ser o dia. É clássico, é difícil, tudo pode acontecer. Eu não menosprezo o Vasco. Apesar da crise, apesar de estar sem treinador, apesar de tudo que tem acontecido nos últimos dias aí com o Vasco, ontem, torcida organizada protestando contra jogador, ameaçando jogador. Não ameaçando, conversando, né? Conversando com o Paulo Henrique. O Pedrinho fazendo um discurso firme lá com os jogadores dentro de campo, palavras mais fortes e tudo mais. Ou seja, os caras estão em crise. E a gente está vivendo um ótimo momento, apesar da derrota para o Palmeiras. O Fluminense, o Zubeldia, no caso, né? Ele preservou, ele mesclou a equipe para que hoje o time pudesse estar na ponta dos cascos e entrar em campo aí para poder performar da melhor forma possível e bater o recorde, né? De 17 jogos seguidos vencendo como mandante no Maracanã. São 16 vitórias seguidas do Fluminense jogando em casa. Bora rumo hoje aí a 17ª. Vamos tentar aumentar esse recorde aí o máximo possível, né? Para isso, o Fluminense vai ter que superar a ausência do Lúcio Acosta. Infelizmente, hoje eu não vou conseguir gravar aquele vídeo, fazer aquela live pré-jogo, que a gente sempre faz. Agora, meio-dia em ponto, desse dia 1º de março de 2026. Parabéns, né? Ao Rio de Janeiro. Hoje, aniversário do Rio de Janeiro. Cidade que eu amo, que eu não consigo sair daqui de jeito nenhum, apesar de todos os problemas. Parabéns aí ao Rio de Janeiro. O Fluminense vai ter que superar a ausência do Lúcio Acosta, que sentiu, né, uma fisgada aqui na parte posterior da coxa, no glúteo. Fez exames, não detectou lesão, mas não treinou ontem e vai ser preservado hoje, tá? Se ele não treinou ontem, ele não vai pro jogo hoje. Resta saber se ele vai ser relacionado ou não. Na minha opinião, a tendência é que não. Se ele não tem lesão, eu levaria ele para ficar pelo menos no banco de reservas. Numa possível emergência no segundo tempo, ele poderia entrar e nos ajudar. Mas como eu tava falando, meio-dia, eu tenho um evento familiar hoje para ir. Vou de lá direto pro Maracanã, então não vou conseguir fazer a live pré-jogo depois que sair a lista dos relacionados. Então talvez, quando você estiver assistindo esse vídeo aqui, já vai ter até a saída da lista dos relacionados. E aí você vai saber se o Lúcio Acosta vai estar pelo menos no banco de reservas ou não. Eu acredito que não, mas enfim, vamos ver, né? Dispensa fazer X1 esse jogo, a gente já fez no primeiro. É uma superioridade absurda do Fluminense em relação ao time do Vasco, individualmente falando. Aqui estão as duas prováveis escalações. E, repito, se você pegar aí homem a homem, como nós perdemos o Facundo Bernal, talvez o Otávio aqui perca pro Barros, que eu também não gosto, mas enfim. Considero mais pitbull, mais marcador do que o Otávio. E o restante do time do Vasco, cara, é todo inferior ao Fluminense, né? Até o Andrés Gomes, que venceu no último X1 na semana passada, nos 2 últimos jogos do Vasco, assim, não mostrou absolutamente nada, né? Ele continua incisivo, ele continua indo pra cima, é muito rápido, é muito perigoso, mas era o que eu já tinha dito. Na hora da tomada da decisão,
ele peca muito, que continue pecando hoje. Né? Mas vamos falar primeiro aqui do Fluminense? Deixa eu tirar aqui a escalação do Vasco. Vamos focar primeiro aqui na nossa provável escalação, que é essa aqui, ó. Fábio no gol, Samuel Xavier, que é considerado titular na lateral direita, capitão do time. E por que eu falo que ele é considerado titular? Porque, na minha opinião, o Guga tem jogado mais do que ele. Não sei qual é a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Mas eu tenho achado o Guga feito... eu acho, até engasguei aqui, que o Guga tem feito partidas melhores do que o Samuel em 2026. Você concorda comigo? Discorda? Deixa aí nos comentários. James de volta à zaga, no lugar do Ignacio, que jogou contra o Palmeiras. James titular. O Freitas está do time, não sai de jeito nenhum, né? Não tem jeito. Esse aí não cansa, não é preservado, não tem problema jogar 2 jogos seguidos no sintético. Esse aí, né? Joga tudo. Todo mundo reveza, menos ele. E o René de volta na lateral esquerda, na lateral esquerda. Fez muita falta contra o Palmeiras, tá? O Arana... Realmente o Arana hoje é reserva, tá decretado isso, tá? O Arana é reserva do René hoje. Se antes eles estavam disputando a vaga pra ver quem era melhor e tal, agora não tem mais disputa nenhuma, o René é titular e o Arana vai ter que correr muito atrás aí pra conseguir tomar essa vaga. No meio, Otávio foi escolhido pro lugar do Bernal. Eu nem falei do desfalque do Bernal, né, no início daqui da minha fala, desse vídeo, porque o Bernal também tá lesionado, como nós já falamos aqui algumas vezes, mas de qualquer forma ele não jogaria hoje, porque ele foi expulso no último jogo. O Fluminense atuou com um homem a menos ali durante um bom período do segundo tempo, depois daquela falha coletiva na cobrança de falta, que o Freitas finalizou, a bola estourou na barreira, voltou. O Bernal acabou tendo que fazer a falta para salvar aí um possível gol. Então o Bernal já não ia jogar, mas é mais um desfalque, né? O Fluminense com o meio-campo aí descaracterizado, só o Martinelli se mantendo como titular. O Otávio deve ser o escolhido. Eu iria de Hércules. Vamos ver o que o Zubeldia vai fazer. Otávio, Martinelli e Savarino deve ser o escolhido. É natural, não faz sentido, na minha humilde opinião. O Zubeldia escolheu o Ganso no lugar do Lúcio. Você imagina o meio-campo com o Ganso e o Otávio. A falta de intensidade que não ia ter, e aí o Vasco ia tomar conta do meio-campo, e aí eu acho que a gente ia correr muito risco, tá? Mas, segundo o GE, o time que treinou ontem é esse, Otávio, Martinelli e Savarino. No ataque, Canóbio de volta também. Teve ausente aí do último jogo. Serna e John Kennedy. Muita gente pedindo Serna de 9. Eu concordo com essa opção de começar com o John Kennedy. O John Kennedy tem feito gols em clássicos. Ele é um jogador decisivo, ele não treme. Então eu começaria sim com esse trio de ataque. E caso haja necessidade no segundo tempo, você pode tirar o JK, colocar o Serna para a função de 9 e botar o Soteldo, por exemplo, na esquerda. É uma opção, tá? Ou dependendo da necessidade, você pode botar o Ganso no meio, avançar o Savarino para a esquerda ou para a direita, enfim, ele joga dos dois lados, e o Serna de 9. O que não falta são opções, né? Mas eu começaria exatamente assim, tá? A única coisa que eu mudaria aí seria o Hércules no lugar do Otávio. E, cara, eu avaliaria de verdade o Guga começar como titular. Mas o Samuel Xavier tem muita moral, é capitão. Com o Canóbio voltando, a nossa ala direita ali fica mais segura, né? O problema é o Samuel jogar sem o Canóbio, tá? Vamos falar aqui rapidinho da provável escalação do Vasco, que tá indo aí com o que ele tem de melhor hoje, né? O Thiago Mendes tinha sido desfalque no último jogo, tá de volta. Então o Vasco deve ir com Léo Jardim, Paulo Henrique, que foi enquadrado pela torcida ontem, Saldívia, Robert Renan e Piton. Thiago Mendes, Rojas e Barros. Nuno Moreira, Andrés Gomes e Brenner. Então o Brenner aí deve começar como titular, já que o Canóbio da Shopee, pelo visto, não tá convencendo muito os vascaínos não, né? Os dois estavam brigando ali pela titularidade. E segundo o GE, vai começar com o Brenner. O que eu queria falar pra vocês é o seguinte, galera. Só quem morre de véspera é peru de Natal, né? Peru de Natal morre de véspera. Morre o dia antes do Natal. Fora isso, nós torcedores podemos estar otimistas. A torcida do Vasco já abandonou. Menos de 10 mil ingressos vendidos pra eles. A torcida que apoia incondicionalmente, que não abandona nunca, acho que abandonou agora. Né? O Maracanã, eles não esgotaram os ingressos do setor norte, ao contrário do setor sul, que está esgotado já tem 2, 3 dias. A
Acredito num público hoje entre 40, 45 mil pessoas. Bota aí no máximo 10 mil vascaínos, o restante tudo nosso. A torcida do Vasco desistiu. Mas, com a minha experiência de mais de 35 anos acompanhando o Fluminense, o Vasco não tá morto não, tá? A gente não pode entrar soberbo, não pode entrar achando que já ganhou. Tem que tentar matar o jogo o quanto antes. Até porque contra esses caras a gente não conta com fator sorte também, né? O Fluminense tem que jogar e jogar bem para poder vencer. Ao contrário do que acontece com outros jogos, com eles é sempre uma dificuldade. A gente vence, já vencemos 2 seguidos. Vamos para a 3ª vitória seguida. Mas é sempre difícil. Então, é um golzinho só a diferença. Uma bola desviada, um erro do Freitas. Eu ia falar outra coisa aqui. Um vacilo do Freitas na defesa. O Vasco marca um gol, acabou a vantagem, tá tudo igual, a decisão vai pros pênaltis. Então, assim, é bom o Fluminense ficar atento, sem soberba, pezinho no chão. Vamos respeitar o Vasco e quando você respeita, você faz o maior número de gols possíveis. Eu ouvi isso uma vez de um treinador e não lembro de qual. A melhor forma que você tem de respeitar o adversário é fazer o máximo de gols possíveis em cima deles. Então que o Fluminense possa passar o carro hoje no Vasco, e repito, eles estão devendo pra gente uma porradinha bem dada. Que seja hoje, tá bom? O árbitro do vídeo, o árbitro do jogo, eu vou falar do árbitro de vídeo também. Cara, é inacreditável, né? Esse campeonato, ainda bem que tá acabando, cara. Ainda bem que tá acabando. Wagner do Nascimento Magalhães é o nome dele. Talvez seja o árbitro que tenha cometido mais atrocidades contra o Fluminense na história do futebol. Wagner do Nascimento Magalhães, um dos piores árbitros do Brasil, é o responsável por essa partida de hoje. O árbitro de vídeo é o Rodrigo Carvalhais de Miranda. O assistente número 1, Daniel de Oliveira, e o assistente número 2, Gustavo Mota. Esse aí é o quarteto de arbitragem pro jogo de hoje. Repito, 18 horas com transmissão da Globo, GE TV, Sport TV, Premiere. Você pode assistir aí onde você quiser. O jogo vai passar para todo o Brasil, 18 horas, Maracanã. Tá bom? A gente se encontra na live pós-jogo. Se Deus quiser, uma live pós-jogo de vitória, curtindo aqui a nossa classificação para a grande final. Tá bom? Encontro vocês às 21 horas. Beijo grande, fiquem com Deus, um forte abraço. Saudações tricolores. Vence o Fluminense. Fluminense! Hoje, amanhã e sempre, tamo junto. Valeu!